Bom dia, tudo bem? E aí, como vocês estão nessa quinta-feira? Bom dia, tudo bom, gente? Esperar vocês entrarem um pouquinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, como vocês estão? Estão assistindo todas as lives, acompanhando todos os conteúdos ou estão marcando bobeira aí, hein? Bom dia, Léo. Bom dia, Luiz, Rubens, Matheus, RRM Almeida, André Imóveis, Roberto Medeiro. O pessoal tá entrando aqui. Bom dia, Lide Franco. Bom dia, gente. Tudo bom? Tainara. Tainara é minha aluna. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Bom dia. Rubens, bom dia, sempre me sentindo aprendiz nas tuas lives. Somos todos, porque eu aprendo todo dia também. Então, tamo junto. A gente nunca para de aprender, né? Na verdade, se a gente quiser crescer, a gente tem que aprender todo dia e continuar aprendendo. Eu aprendo com os meus alunos, eu aprendo nas minhas consultorias, eu aprendo nas lives com as perguntas de vocês, eu aprendo todo dia e a gente tem que estar aberto para isso, né? Então, e eu adoro trocar conhecimento, porque eu acho que isso é o que faz a gente crescer, né? E a gente só melhora na hora que a gente se coloca à prova. Então, é por isso que eu tô aqui também, né? A ideia é melhorar sempre. Bom, vamos para nossa live de hoje. A gente vai falar sobre quem pode ser um incorporador. E aí, eu não vou ficar falando sobre pessoa física e pessoa jurídica. Esse não vai ser o foco. O foco vai ser qual é o perfil, quais são as habilidades, as obrigações, os deveres, o que um incorporador tem que fazer. É óbvio que a gente vai ter o caderninho, né? Todo dia a gente tem caderninho, então a gente já vai ter o caderninho da live de hoje, que eu coloco uma listinha do que eu acho que é importante para vocês e faço um lembrete, né? E esse caderninho vai estar no grupo do Telegram. Então, se você ainda não tá dentro do grupo do Telegram, no grupo do Telegram não tem blá blá blá, tá? É só conteúdo mesmo. Então, eu acho que vale a pena você entrar. E se você perdeu alguma live lá dentro do grupo do Telegram, você consegue pegar os links das lives anteriores enquanto elas estão disponíveis. Antes de eu começar, já dá like no meu vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre o assunto e vem comigo. Vamos lá. Bom, então eu já vou começar com a frase que eu falo o tempo inteiro. É tudo culpa do incorporador. Sempre é culpa do incorporador. Ah, Carol, não sou incorporador, eu sou fornecedor de projetos, fornecedor de serviço, tudo bem. Mas hoje a gente tá falando sobre quem pode ser um incorporador. E sendo um incorporador, hoje eu vou falar sobre o que você precisa trabalhar em você para ser um incorporador, tá? E eu vou começar, como sempre, com aquela velha frase: é tudo culpa do incorporador, sucesso ou fracasso. Ah, mas meu projeto de arquitetura não ficou bom. Ou o incorporador não comunicou de forma correta o que ele quer, ou o incorporador não definiu de forma correta o que ele quer, ou o incorporador contratou o arquiteto errado, ou o incorporador não fez o dever de casa dele, não entregou um mix de produto bem detalhado para o arquiteto saber exatamente o que ele quer. É culpa do incorporador. Ah, a minha obra tá dando um ruído no fone? Deixa eu ver, desliguei o ar-condicionado aqui. Vamos ver se melhora. Então, toda vez que a gente está falando sobre incorporação imobiliária, a gente tem que entender que existe um dono do negócio, que é o incorporador. A partir do momento que a gente entende que o incorporador é o que vai nortear todo o negócio, que vai contratar todo mundo, que vai gerir todo mundo, esse incorporador ele precisa ter algumas características, né? Ele precisa ter algumas habilidades. Então, eu fiz uma lista aqui rápida, né? Quando a gente fala sobre perfil e habilidades, quem é o incorporador? Ele é um cara dinâmico, ele é um cara curioso, ele é um cara criativo, ele tem liderança, ele tem poder de negociação, ele é ambicioso e ele é corajoso. Então, vamos entender isso aí. Carol, o meu perfil, eu sou um cara que eu prefiro trabalhar dentro do escritório, eu gosto de planejamento e controle, adoro planilha de Excel, adoro fazer o financeiro, mas eu não gosto de lidar com pessoas. Não gosto de ter esse tete a tete.
Não gosto de ter esse relacionamento com o público. Será que eu vou ser o incorporador ou eu vou precisar me associar a alguém para que nós dois juntos consigamos, então, dividir essas responsabilidades e um fica mais no escritório, o outro fica mais na parte de negociação, compra de terreno, relacionamento, network. Porque, volto a dizer, o incorporador é o gestor de contratos, é um gestor de pessoas. Ele tem que ter liderança, ele tem que ter poder de negociação, ele tem que ter poder de convencimento, ele tem que vender a ideia para investidor, para parceiro, para sócio. Ele tem que saber apresentar uma ideia para os corretores, para os clientes. Então tem que ser uma pessoa que tenha uma característica mais expansiva. Pô, Carol, então você está querendo dizer que o incorporador normalmente é aquela pessoa que fala mais, que aparece mais, que coloca a cara a tapa? Sim. Então são coisas pra gente refletir. O incorporador também é o cara que tem visão e estratégia, ele tem foco no objetivo, ele não trabalha com impulsividade, ele tem autocontrole e ele é automotivado. Então vamos entender esses conceitos aqui. Visão estratégica. Ele não é um cara que está preocupado com o amanhã. Ele está preocupado com a visão global do negócio. Então ele entende que para ele conseguir alcançar o objetivo dele, não é tomando decisão por impulso, não é uma decisão que ele vai tomar para resolver uma coisa amanhã, mas são decisões que em conjunto ele está olhando para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Então é aquele cara que sabe, aquela mulher, aquela pessoa que sabe que o que ele está desenvolvendo hoje não vai trazer resultado amanhã. Então ele não é uma pessoa impulsiva. Ele é uma pessoa que vai olhar para o problema, para o planejamento estratégico e vai falar, isso que eu estou fazendo agora vai me trazer um resultado daqui 2 anos. Então ele tem uma visão estratégica. Ele é um gestor de contratos e ele é um gestor de pessoas. Então ele tem que entender de pessoas e ele precisa entender de contratos. E quando a gente fala entender de contratos, é entender de expectativas, é entender de escopo, tá? O incorporador é o cara que vai ter a visão do todo. E aí, como eu falo muito sobre o fluxo da incorporação, o incorporador é o cara que é obrigado a saber quais são todas as etapas de uma incorporação imobiliária. É o cara que tem a visão do todo e ele sabe exatamente o que cada pessoa vai fazer em cada momento. Então ele olha o fluxo da incorporação imobiliária e ele fala, isso aqui pra mim tá tranquilo, isso é exatamente quem eu tenho que contratar, quem eu tenho que terceirizar, quem eu tenho que chamar, quando eu tenho que perguntar. Então é saber fazer a pergunta certa na hora certa. Então o incorporador, ele é um líder, ele é um gestor de pessoas, ele é um gestor de contratos. Só que esse cara, essa pessoa, essa mulher, essa empreendedora, essa incorporadora, ela precisa ter algumas habilidades que ela não pode terceirizar. Essa incorporadora, ela não pode terceirizar algumas coisas. Ela não pode terceirizar o conhecimento das leis. Ela tem que saber da Lei 4.591 de 64, que é a lei dos condomínios em edificações e das incorporações imobiliárias. Ela tem que saber da Lei 9.514 de 97, que fala sobre alienação fiduciária, que é a nossa forma de garantia na hora de fazer a venda de uma unidade autônoma. Ela tem que entender da Lei 10.931 de 2004, que é a Lei de Patrimônio de Afetação, se ela quiser trabalhar com RET, Regime Especial de Tributação. Não é o contador que tem que saber sobre isso. É o incorporador que tem que saber sobre isso. Tem que entender da Lei 13.465 de 2017, se estiver trabalhando com loteamento fechado e condomínios de lotes. Tem que entender da Lei 13.777 de 2018, que fala sobre multipropriedade, se eu estiver trabalhando com multipropriedade. Todo mundo tem que entender da Lei 13.786 de 2018, que é a lei dos distratos, aonde protege o incorporador e o cliente final. Então, quando a gente entende que a gente tem um dever de casa e que a gente não pode terceirizar essa responsabilidade, a gente entende que o incorporador precisa trabalhar algumas habilidades. Por exemplo, o incorporador tem que entender que ele tem obrigações e responsabilidades para o desenvolvimento do negócio, como, por exemplo, é o incorporador que vai montar o planejamento estratégico da empresa. Carol, mas eu posso contratar uma consultoria para fazer esse planejamento estratégico? Claro que pode. Mas quem vai definir a rota desse barco
É o incorporador. É tudo culpa do incorporador. Então, se o incorporador não tem capacidade técnica para fazer um planejamento estratégico e definir qual é a minha segmentação, qual é o meu nicho de mercado, quanto que eu quero crescer por ano, qual é o VGV que eu vou desenvolver anual, eu, como incorporador, tenho que contratar uma consultoria, porque é tudo culpa do incorporador. Se o incorporador não faz um planejamento estratégico porque ele não tem tempo, ele tem que se responsabilizar por comprar um terreno errado, que tem um VGV fora do que ele deveria fazer, comprar um terreno que não atende à demanda dele, que não atende à segmentação, ao planejamento estratégico. Isso é culpa do incorporador. Monitoramento de mercado. Carol, mas eu tenho uma agência que trabalha comigo, eu trabalho como imobiliária parceira. Beleza. Mas quem tem que fazer o monitoramento da inteligência de mercado, quem tem que dizer quais são os dados que eu quero coletar é o incorporador. Então é o incorporador que diz quais são as diretrizes para a gente fazer a coleta de informações e como eu vou trabalhar essas informações para eu desenvolver um produto para mim, incorporadora. Então, eu posso terceirizar a inteligência de mercado, posso comprar dados de empresas que fazem coletas de dados de inteligência de mercado? Posso, mas eu que vou definir qual é o mercado que eu vou verificar, quais são os dados que eu quero levantar para que eu consiga desenvolver, que é o próximo passo, o desenvolvimento do produto. Quem desenvolve o produto não é o arquiteto. Quem desenvolve o produto é o incorporador. E a partir dessa leitura de mercado, junto com o planejamento estratégico, definido pelo incorporador, é que o incorporador vai fazer a definição do mix de produto, ou seja, o que ele vislumbra para aquele terreno, e aí ele vai chamar um arquiteto para fazer um estudo de massa e um quadro de áreas para chegar num produto ideal para aquele terreno. Mas volto a dizer, é tudo culpa do incorporador, sucesso ou fracasso. Porque é ele que está dizendo quem ele vai contratar, quem ele vai colocar nesse time, né? Orçamento e estudo de viabilidade econômica. É responsabilidade do incorporador, depois que ele recebe esse estudo de massa, esse projeto vindo do arquiteto, é o incorporador que tem que estudar do ponto de vista técnico e de orçamento para saber se aquele produto vai entregar o resultado que ele planejou. E é o incorporador que vai ser o responsável pela captação de recursos. Então, o que o incorporador vai fazer? Ele vai fazer um orçamento, vai fazer um estudo de viabilidade econômica, vai garantir que o custo, prazo e a qualidade vão ser entregues do jeito que ele planejou. Ué, mas quem vai fazer a obra é a construtora, mas quem vai contratar a construtora é o incorporador. Então, é o incorporador que vai garantir que aquela ideia que ele lançou, que aquela ideia que ele vendeu, que aquela ideia que ele fez o RI vai ser entregue do mesmo jeito que ele planejou. Então, é responsabilidade do incorporador garantir tudo isso. Não importa quanto o incorporador terceirize todos os serviços. Ele é o responsável por garantir que a entrega da obra seja do jeito que foi planejado. Outra responsabilidade do incorporador é fazer o registro da incorporação, é fazer o lançamento imobiliário, conseguir o habite e a entrega do empreendimento. Mas, Carol, quem faz o habite não é o gerente de obras, não é o engenheiro que está tocando a obra? Sim, mas volto a dizer, tudo é culpa do incorporador. E se o incorporador não puxar para si a responsabilidade, qual é o nome que vai estar lá no final do sucesso ou do fracasso do empreendimento? É a incorporadora. Tem a responsabilidade da construtora? Claro, mas se eu quero ser um incorporador, que eu vou ter sustentabilidade, ou seja, eu vou continuar no mercado, eu vou perenizar o meu negócio, eu preciso assumir responsabilidade desde o início. E como é que a gente faz isso? Entendendo que a incorporação do início ao fim com o fluxo da incorporação. Lembrando que o fluxo da incorporação é uma metodologia desenvolvida por mim e que eu ensino dentro de 2 cursos, a formação em incorporação imobiliária e o PIV, Produto Imobiliário Viável, que está dentro do meu site ou no link na descrição do perfil. Bom, então, voltando aqui, o que eu acho que é mais importante para a gente parar e analisar quando a gente quer entrar no mercado de incorporação imobiliária? Eu analisei o fluxo da incorporação. Eu olhei quais são as etapas necessárias para eu desenvolver uma incorporação. Eu olhei qual é o perfil e quais são as habilidades necessárias para eu ser incorporador. Se eu não tiver alguma dessas habilidades, o que eu vou fazer? Ou eu vou procurar um sócio que vai suprir as minhas deficiências, ou eu vou trabalhar em mim essas características que eu ainda não tenho. Se eu não sei negociar, se eu sou muito tímido, se eu sou uma pessoa que se irrita muito fácil,
Gente, negociação de terreno é um negócio que tem que ter uma paciência absurda, né? Você faz reunião atrás de reunião e você não fecha o terreno. Porque o permutante muda de ideia, porque ele pergunta... A dona do terreno tá insegura, aí vai perguntar pros filhos, o dono do terreno não tem certeza, ou então ele acha que o terreno dele vale muito mais. E aí na hora que ele vai desenvolver a negociação, ele nunca consegue fechar um número que o dono do terreno quer. E aí você tem que ir com calma, porque qual é o seu objetivo? Então o incorporador não é aquele cara que vai ficar estressado porque ele não conseguiu comprar o terreno naquele dia. O incorporador é aquele cara que olha e fala, eu quero esse terreno pro meu land bank, então eu vou fazer 12 reuniões com o dono do terreno até eu entender o que o dono do terreno quer. Então ele tem uma visão estratégica. Ele não tá com pressa, ele não age no impulso, né? Então ele é um tipo de empresário, ele é um tipo de profissional que ele vai trabalhar sempre com uma visão estratégica, onde ele vai olhar no futuro qual é o objetivo principal do negócio dele, e aí ele vai fazer a rotina dele trabalhar para o objetivo futuro e não ficar tomando decisões ou atitudes precipitadas, porque ele tem um plano. E aí eu volto pro conceito que a gente já falou de planejamento estratégico. Quem tem que montar o planejamento estratégico da incorporadora é o incorporador. Óbvio que ele pode contratar uma consultoria para desenvolver esse trabalho, mas tem que partir dele. Porque, volto a dizer, tudo é culpa do incorporador. Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Obrigada pela participação de vocês. E a gente se vê amanhã com mais uma live. Tchau!